diagnóstico laboratorial das infecções virais, dando enfoque ao vírus do HIV. Para que nós possamos entender como que os marcadores laboratoriais vão ser capazes de identificar os vírus, a gente precisa conhecer a estrutura desses vírus. Então, aqui nós temos uma imagem mostrando a estrutura do HIV. Nós podemos ver que o HIV é uma partícula esférica, ele mede entre 100 a 120 nanômetros de diâmetro. O HIV ele pertence ao gênero Lentivirinae e à família Retroviridae. Então, ele é um retrovírus. Isso significa que o seu material genético está no RNA. Ele tem lá no núcleo, então, duas fitas de RNA de cadeia simples. Essas duas fitas de RNA, elas estão encapsuladas por uma camada proteica, ou nucleocapsídeo, tá? E esse nucleocapsídeo, ele está envolto por uma outra matriz proteica que a gente chama de capsídeo. Por fora desse capsídeo, nós temos um envelope externo, que é composto por uma bicamada fosfolipídica. Além de nós conhecermos a estrutura do vírus, é também muito interessante que seja feito o sequenciamento do genoma viral, que a partir do sequenciamento, nós conseguimos identificar quais genes são responsáveis pela codificação de quais proteínas, de quais enzimas, e a partir daí nós vamos ter os alvos farmacológicos, os alvos para os testes diagnósticos. Então, com relação ao genoma do HIV, os 3 genes principais que vão codificar proteínas estruturais e as enzimas virais são o GAG, o POL e o ENV. Esses 3 genes aqui são os mais significativos para os nossos estudos. O gene GAG, ele vai codificar, por exemplo, essa proteína P55, que é precursora de 4 outras proteínas que fazem parte do nucleocapsídeo e do core viral. O gene POL já vai ser responsável pela codificação dessas 4 outras moléculas aqui, que são enzimas virais. E o gene ENV, ele vai codificar glicoproteínas. Ele codifica um precursor de glicoproteína e a partir desse precursor, 2 outros aqui vão ser formados. Essas abreviações aqui são uma forma de nós padronizarmos a nomenclatura das moléculas que foram codificadas. Então, a gente usa a abreviação P para proteína e GP para glicoproteína. Esse número na frente dessa abreviação, ele representa o peso molecular em quilodaltons. Então, nós temos uma proteína de peso 66 quilodaltons aqui, uma proteína de 10 quilodaltons aqui e uma glicoproteína de 41 quilodaltons do lado de cá. Então, a letra representa se é proteína ou glicoproteína e os números representam o peso molecular. Esse gene aqui, o gene GAG, ele vai codificar a proteína P55. A proteína P55, ela é precursora de 4 proteínas estruturais do capsídeo, P6, P9, P17 e P24. Aquele capsídeo que circunda o ácido nucleico viral, ele contém P24, P6 e P9. E essa proteína P17, ela vai estar numa camada entre o núcleo proteico e o invólucro. É uma camada que a gente chama de matriz proteica, que reveste ali a superfície interna da membrana viral. Esse gene ENV, ele já vai ser responsável pela codificação da glicoproteína GP160, que é precursora da GP120 e da GP41. Todas essas glicoproteínas, elas são encontradas no envelope viral. A GP160, ela é precursora, vai ser clivada e a partir da quebra dessa glicoproteína nós temos GP120 e GP41.
tanto a AGP120 quanto a GP41, elas estão envolvidas na fusão e na ligação aos receptores do HIV lá nas células do hospedeiro. Aí o terceiro gene estrutural, que é o POL, que está entre os 3 mais importantes para a gente estudar, ele vai codificar as enzimas P66 e P51, que compõem a enzima transcriptase reversa. Então, são essas duas moléculas aqui que vão compor a enzima transcriptase reversa, que é necessária para a replicação do vírus HIV. Elas são subunidades da transcriptase reversa. Essa outra molécula aqui, a P31, ela é a integrase. É aquela molécula responsável por mediar a integração do DNA viral lá no genoma das células do hospedeiro. E por último aqui, a P10, ela é uma protease. Ela cliva precursores proteicos em unidades menores. Então, pessoal, cada gene que está presente ali no genoma do HIV, ele vai codificar determinados produtos que têm uma função reguladora, uma função acessória, uma função estrutural. Então, cada gene ele vai ter uma função diferente. A gente está focando nesses 3 principais aqui, mas é importante saber que quando a gente faz esse estudo, a gente vai identificando quais são as moléculas sintetizadas por cada um desses genes. Então, a gente pode ver até agora como que é importante a gente conhecer a estrutura de um vírus. Nós vimos como que o sequenciamento do genoma viral pode nos ajudar a entender o funcionamento daquela partícula e encontrar alvos para terapia, para testes diagnósticos. E agora, com relação ao vírus HIV, uma outra informação importante que nós temos é essa classificação filogenética. Essa classificação ela é feita por meio da análise das sequências nucleotídicas do vírus. E a gente vai organizar as diferentes partículas de HIV em tipos, grupos, subtipos e também em formas recombinantes. Então, nós temos aqui o HIV1 e o HIV2, que são tipos distintos do vírus, eles estão mais distantes filogeneticamente. Cada um desses tipos de vírus vai ser dividido em grupos. Então, o HIV1 ele vai ser subdividido em 4 grupos. Eu tenho o grupo M, o grupo N, o grupo O e o grupo P. A maioria das infecções ela acontece com o HIV tipo 1 do grupo M. Esse grupo M, ele também sofre subdivisões. Ele vai ser diferenciado em subtipos. E aí nós temos subtipos de A até K. Os subtipos A e F, por sua vez, eles também sofrem subdivisões. Então, a gente tem aqui o A sendo dividido de A1 até A5. E o subtipo F, ele é subdividido aqui em F1 e F2. Então, isso daí vão sendo aquelas mutações, aquelas formas recombinantes do vírus que vão surgindo e a gente vai fazendo uma classificação diferente, de acordo com a posição dos nucleotídeos nessas diferentes partículas. Nós precisamos estar cientes de toda essa variação genética do HIV, porque isso daí vai ter implicações tanto lá na biologia do vírus, na sua transmissão, quanto também na reatividade, na reação cruzada nos testes diagnósticos que vão tentar detectar presença de anticorpos específicos. Então, por isso que a gente precisa conhecer essa classificação filogenética. E um outro ponto importante também que a gente precisa ter em mente é que um indivíduo pode ser infectado com mais de uma com mais de uma partícula viral. Então, se nós encontrarmos 2 partículas virais em um mesmo indivíduo, essas partículas elas podem se combinar e gerar uma nova forma recombinante circulante. Então, é muito importante a gente conhecer toda essa classificação filogenética e entender que o indivíduo pode estar infectado com mais de um tipo ou mais de um subtipo
do mesmo vírus. Então, nós já entendemos que nós temos HIV tipo 1, HIV tipo 2, e aí a gente precisa conhecer um pouquinho a diferença entre essas duas partículas. As proteínas do HIV tipo 2, elas têm funções equivalentes às do HIV tipo 1. Elas vão ter diferenças na composição de aminoácidos e também no peso molecular, como vocês podem ver aqui nessa tabela. Então, nos dois tipos de vírus, nós temos proteínas que são precursoras, proteínas que estão na parte externa da membrana, proteínas que vão codificar a transcriptase reversa. Só que em cada tipo viral, o peso molecular ele é diferente, porque os aminoácidos que compõem essas proteínas, eles vão ter leves diferenças. Então, nessa tabela a gente pode ver as principais proteínas do HIV que têm importância diagnóstica. Volto a chamar a atenção aqui os 3 genes principais que nós precisamos conhecer e a gente precisa saber quais são as proteínas que são geradas a partir desses genes. Então, quando nós estamos falando de diagnóstico laboratorial, os principais componentes virais que vão ter utilidade diagnóstica, eles vão incluir as proteínas do envelope viral, que são essas daqui, ó, GP160, GP120, GP41, as proteínas que são codificadas pelo gene GAG, que são aqui a P55, P24, P17, e também as proteínas que são codificadas pelo gene POL, P66, P51 e P31. Estou apontando aqui as proteínas do HIV tipo 1, mas vale a mesma informação para as proteínas aqui do HIV tipo 2. Essas proteínas aqui é que vão ser alvos dos nossos testes diagnósticos realizados em laboratório. Um outro ponto importante para nós estudarmos e que é muito importante para a gente associar com o diagnóstico laboratorial das infecções virais é a dinâmica da infecção e da resposta imune. A gente precisa conhecer esse processo para saber o momento adequado de se pedir um exame laboratorial, para saber qual é o teste adequado para ser pedido naquele momento. Então, a gente precisa conhecer muito bem a dinâmica da infecção e como que funciona a resposta imune no hospedeiro, porque é com essas informações que nós vamos fazer a escolha correta dos testes e do momento certo de se pedir determinado teste. A maioria dos resultados falso, negativo, eles ocorrem porque foi solicitado o teste inadequado ou o teste no momento inadequado. Então, é muito importante a gente conhecer essa informação aqui. Com relação ao vírus HIV, nós sabemos que a maioria das infecções elas ocorrem pelas mucosas do trato genital ou do trato retal durante relação sexual. Então, nas primeiras horas, depois da infecção ali pela via sexual, o HIV e as células infectadas vão atravessar a barreira da mucosa e isso vai permitir que o vírus se estabeleça ali no local de entrada e que ele continue infectando linfócitos TCD4+. Além disso, o vírus também infecta macrófagos e células dendríticas. Depois da transmissão do vírus, a gente tem um período de aproximadamente 10 dias. Esse período a gente chama de fase eclipse. Durante a fase eclipse, o RNA viral ele não pode ser detectado no plasma do hospedeiro. Aí, a partir de uma pequena população das células infectadas, o vírus vai ser disseminado. Inicialmente, ele vai ser disseminado para os linfonodos locais, depois ele vai ser disseminado sistemicamente, e aí sim, em número suficiente para poder estabelecer e manter a produção de vírus lá nos tecidos linfóides. Além disso, a gente vai ter ali o estabelecimento de um reservatório viral também, né? Principalmente lá nos linfócitos TCD4+ de memória. Então, a replicação viral ativa e a circulação do vírus na corrente sanguínea
vai levar a um pico da viremia por volta ali de 21, 28 dias depois da exposição ao HIV. Então, é o que a gente pode ver aqui no gráfico, representado em roxinho. A gente tem um pico no tempo ali de 21 até 28 dias depois que aquele indivíduo foi exposto ao HIV. Então, esse momento aqui da viremia, a gente tem um declínio acentuado do número lá dos linfócitos TCD4+, e nesse momento nós temos um pico de concentração de RNA viral na corrente sanguínea do hospedeiro. Nessa fase, pessoal, que a gente fala que é a fase de expansão e de disseminação sistêmica do vírus, a gente tem indução de resposta imunológica. Mas essa resposta imunológica que foi induzida, que é uma resposta tardia, ela é insuficiente para poder erradicar a infecção. Ela é pequena ainda para conseguir erradicar a infecção. Só que ela produz uma quantidade adicional de linfócito TCD4+, e esse linfócito ele vai servir de alvo para novas infecções. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, a gente está tendo ali também um número crescente dos linfócitos TCD8+. E esses daí, eles vão conseguir exercer um controle parcial da infecção. Só que não é suficiente ainda para poder impedir que a doença continue se progredindo sem que você entre com alguma terapia. Essa ativação dos linfócitos TCD8+, ela normalmente acontece ainda antes da soroconversão, tá? Então, o aparecimento ali de uma resposta imune celular específica para o HIV e a síntese dos anticorpos anti-HIV, elas vão levar a uma queda da carga viral no plasma. Então, é esse momento aqui, ó, quando a gente começa a ter a síntese da resposta imune celular, quando a gente começa a ter a síntese da resposta imune celular, a gente tem aqui uma queda da carga viral plasmática até um nível ali que vai ser específico de cada indivíduo, né? Em cada pessoa isso vai ocorrer de uma forma diferente. Então, a gente entra na etapa crônica da infecção pelo HIV. Essa resposta imune mediada por células, ela é mais importante do que a resposta imune humoral, para poder controlar a replicação viral durante a infecção aguda. Só que esses anticorpos, ele tem um papel relevante na redução da disseminação do HIV lá na fase crônica da infecção também. Então, da mesma forma que acontece em qualquer outra infecção viral, a primeira classe de anticorpos que é produzida durante a resposta vai ser a imunoglobulina M, a IgM. Aí, devido à persistência do HIV, o nosso organismo ele vai ficar sendo continuamente exposto aos mesmos antígenos, e aí essa produção inicial de IgM vai ser substituída pela produção de IgG, tá? Que é a imunoglobulina G. Só que, com relação ao HIV, ao contrário de outras doenças infecciosas, a presença da IgM, ela não permite que a gente diferencie uma infecção recente de uma infecção crônica, porque a IgM ela pode reaparecer em outros momentos durante o curso da infecção. A IgG anti-HIV, ela vai atingir níveis séricos elevados e ela vai persistir elevada por anos, enquanto que os níveis séricos aqui da IgM, eles tendem a desaparecer com o tempo, ou então eles podem apresentar um padrão de intermitência. Então, essa é uma informação muito importante, que com relação ao vírus HIV, nós não podemos utilizar IgG e IgM para poder diferenciar infecção crônica de infecção aguda. E aí, como é que a gente faz laboratorialmente para a gente tentar definir se é uma infecção aguda ou crônica? Através de vários estudos, a gente já observou que tem um aumento da afinidade do anticorpo do hospedeiro pelo antígeno com o passar do tempo. Então, os anticorpos de baixa afinidade, que são produzidos lá no início da resposta humoral,
eles vão sendo substituídos aos poucos por anticorpos de alta afinidade. Então, a gente usa esse fenômeno em laboratório para poder desenvolver testes que consigam nos dizer se está se tratando de uma fase aguda ou uma fase crônica dessa doença. Esse fenômeno ele acontece por conta de mutações que acontecem em algumas regiões dos genes que codificam essas imunoglobulinas. São mutações que acontecem ao acaso e a gente usa isso daí, então, para a gente poder desenvolver os novos testes laboratoriais. Quando nós vamos usar os testes para detecção da infecção pelo HIV? Existem 3 situações principais em que esses testes são empregados. A gente pode utilizar os testes laboratoriais para triagem sorológica daquele sangue que foi doado, para poder garantir a segurança do sangue, dos hemoderivados, de órgãos para transplante, né? A segunda situação que nós podemos usar os testes para os estudos de vigilância epidemiológica. E, por último, nós podemos utilizar os testes para poder fazer o diagnóstico da infecção pelo HIV. As estratégias que a gente usa para fazer testes em laboratório, elas têm o objetivo de melhorar a qualidade do diagnóstico da infecção recente pelo HIV e também fornecer ali uma base racional para poder assegurar que o diagnóstico é seguro e vai ser concluído em tempo hábil. Então, logo depois da descoberta do HIV, foram desenvolvidos vários imunoensaios para o diagnóstico da infecção. Nas últimas décadas, nós temos 4 gerações de imunoensaios que já foram desenvolvidas. Com o passar dos anos, os testes eles vão evoluindo, né? Além de nós termos esses imunoensaios de triagem, nós também temos testes confirmatórios convencionais, que são o Western blot, Immunoblot, e nós temos os testes moleculares. Nós vamos discutir um pouquinho sobre todos esses testes aqui. Essas gerações dos testes aqui dos imunoensaios de triagem, elas foram definidas de acordo lá com a evolução da metodologia que foi empregada. Então, começou lá na década de 80, com o primeiro ensaio que foi disponível comercialmente, em 1985, e a partir dali a metodologia foi evoluindo. Então, hoje, nós temos aqui disponíveis testes de 3ª e de 4ª geração, que eles são mais sensíveis do que aqueles testes confirmatórios convencionais, o Western blot, Immunoblot, para poder detectar infecção recente. Então, aqueles fluxogramas que colocam a utilização do Western blot depois de um imunoensaio de triagem, se esse imunoensaio de triagem é um teste de 3ª ou 4ª geração, o fluxograma ele ficou inadequado, né? O Western blot ele não vai acrescentar nenhuma nova informação para a gente aqui. Então, hoje, os testes moleculares empregados como testes confirmatórios, eles são mais adequados para o diagnóstico das infecções agudas ou recentes. Isso é a mesma coisa que dizer que o Western blot não serve mais para nada? Não, não é isso. Porque nós temos alguns indivíduos que nós chamamos de controladores de elite. Esses indivíduos, eles mantêm a viremia num nível que ele pode ser indetectável aqui, ó, nos testes moleculares. Então, nesses casos, o diagnóstico ele só vai poder ser realizado se nós usarmos os testes confirmatórios convencionais, o Western blot, Immunoblot ou Immunoblot rápido. Então, foram feitos vários estudos em indivíduos infectados, em doadores de sangue, e hoje a gente imagina que a ocorrência de controladores de elite, ela não é superior a 1% dos indivíduos diagnosticados, mas ainda assim existe. A gente precisa ter ciência disso daqui para, quando eu pegar um fluxograma que eu fiz um imunoensaio de triagem, ele deu positivo, aí eu vou confirmar com um teste molecular. Se essa confirmação aqui der um resultado negativo,
é interessante a gente pedir um Western blot, pedir um teste confirmatório convencional, para a gente ter certeza que aquele indivíduo não é um indivíduo controlador de elite. Então, pessoal, depois que a gente faz um imunoensaio de triagem, a gente faz um teste confirmatório, né, que hoje, como os testes que estão disponíveis em laboratórios são os testes de terceira e quarta geração, recomenda-se que o teste confirmatório seja um teste molecular. Se esse teste molecular ele der negativo, tanto pode significar que esse imunoensaio de triagem é um falso positivo, como também pode significar que aquele indivíduo é um controlador de elite. Para saber se se trata de uma situação ou outra, eu preciso, depois do teste molecular negativo, pedir um teste confirmatório convencional, um Western blot. Se esse teste aqui for positivo, eu tenho um controlador de elite. Se esse teste confirmatório Western blot for negativo, então esse indivíduo que deu positivo aqui no imunoensaio de triagem, ele é um falso positivo. Então, é por essa razão que a gente não tem um único fluxograma para o diagnóstico de HIV. Nós temos uma série de combinações possíveis de testes. Agora, a gente está falando aqui de infecção aguda, infecção que está na fase recente, tá? Os indivíduos que estão lá na fase crônica da infecção, eles são identificados com sucesso com qualquer combinação de teste de triagem seguido por teste confirmatório. Então, pode ser teste confirmatório convencional ou pode ser também o teste molecular. Esses indivíduos que estão lá na fase crônica, eles são a maioria dos casos. Mais de 95% dos casos diagnosticados, eles já estão na fase crônica. Mas, ainda assim, a gente precisa ter conhecimento da dinâmica da infecção recente. Quando nós falamos dos imunoensaios de triagem, a gente fala muito em ELISA, né? ELISA de primeira geração, ELISA de segunda geração. É muito comum a gente representar as gerações de imunoensaios como teste imunoenzimático do tipo ELISA. Mas é muito importante a gente saber que a gente fala assim porque os primeiros testes que surgiram no mercado, aqueles lá de primeira geração, eles usavam essa metodologia. Mas, atualmente, nós temos outras metodologias disponíveis. Então, quando eu estou falando de um imunoensaio, eu estou falando de uma técnica que é usada para detecção ou para quantificação de antígenos ou de anticorpos. E aí eu posso usar nessas técnicas de imunoensaios reagentes marcados ou reagentes não marcados, tá? Então, enzima imunoensaio, isso daí é um nome genérico para um grande número de testes. E esses testes, eles permitem tanto ensaios qualitativos quanto ensaios quantitativos, para detectar antígenos e anticorpos. Eles vão utilizar o produto da mudança de cor, da interação da enzima com o substrato, para poder medir a reação entre o antígeno e o anticorpo. Então, quando nós falamos de ELISA, nós estamos usando um tipo de imunoensaio, é o nome da técnica, tá? Mas nós temos vários exames diferentes, vários testes que podem usar essa técnica e nós temos vários tipos de técnica diferente que podem ser usadas para o diagnóstico laboratorial das infecções virais. Eu coloquei aqui um esquema para a gente entender as diferenças entre as diferentes gerações de testes para diagnóstico, para poder ficar mais fácil de entender o que é que esses testes investigam para poder detectar as infecções virais. Então, se a gente partir lá do teste de primeira geração, esse teste ele tinha o formato indireto. Ou seja, a gente detectava a presença dos anticorpos específicos através de um conjugado, que era constituído por um anticorpo anti-IgG humana, tá? Então, vamos ver lá no comecinho. Isso daqui, ó, em preto, está representando o pocinho daquela placa de ELISA. Uma placa de ELISA, ela é composta por vários pocinhos desse daqui. Tem mais ou menos 96 pocinhos. Então, em um pocinho desse aqui,
a gente tem o que a gente chama de fase sólida. Então, nessa fase sólida aqui, eu tenho os antígenos virais. Eles são originados de um lisado viral de HIV. Então, a gente faz uma cultura de HIV em linhagem de células humanas, a gente pega o vírus lá do sobrenadante da cultura, concentra esse vírus por centrifugação e aí a gente lisa para poder expor as proteínas virais. Essas proteínas elas vão passar por um processo de purificação e só que a gente não consegue obter todas as proteínas do vírus com a mesma eficiência. Tem proteína que degrada, tem proteína que fica com a proporção estequiométrica alterada, a gente tem algumas impurezas que podem estar presentes também. Então, a gente faz um caldo e esse caldo que tem proteínas virais, ele vai ser, então, colocado aqui nesse pocinho para poder ser usado como antígeno na fase sólida do ensaio. Então, esse ensaio de primeira geração, ele é pouco específico justamente por conta desse caldo, que não é um caldo muito puro. E a gente só consegue detectar anticorpos do tipo IgG. Eles são menos sensíveis do que aqueles ensaios que posteriormente foram desenvolvidos. Nos ensaios de primeira geração, a janela de soroconversão ela é de cerca de 6 a 8 semanas, tá? Então, a gente tem aqui a fase sólida, né, representada aqui dentro do pocinho aqui, a gente tem os antígenos de HIV. Esses antígenos de HIV absorvidos aqui na placa, eles vão entrar em contato com a amostra biológica que vai ser testada. E aí, se essa amostra tiver anticorpos, quando a gente fizer a incubação, esses anticorpos eles vão se ligar a esses antígenos que estão absorvidos na placa. Só que aqui eu ainda não consigo identificar, teve essa ligação, mas isso aqui não está visual para mim, né? Então, nós vamos fazer a lavagem. Essa lavagem é para poder retirar todas as impurezas que podem estar presentes, todas as outras moléculas, as proteínas, os micronutrientes do soro do paciente que não se ligaram a nada e deixar só os anticorpos que ficaram ligados aqui nessa fase sólida para a gente poder dar continuidade. Então, eu faço a lavagem. Depois de fazer a lavagem, eu vou adicionar uma substância que é o meu conjugado. Esse conjugado vai ser uma anti-IgG humana mais a enzima. Então, se o soro do meu paciente tem anticorpos IgG, anti-HIV, esse conjugado aqui vai ter onde se ligar. Se o meu conjugado, se o soro do meu paciente não tiver anticorpo IgG anti-HIV, esse conjugado não consegue se ligar, porque ele se liga na IgG humana. Então, ele só consegue se ligar se tiver IgG humana aqui. Vou fazer a incubação para poder dar o tempo adequado para que essa reação ocorra. Em seguida, eu faço a lavagem novamente, que é para poder eliminar todas aquelas moléculas que não se ligaram a nada. Depois de fazer essa segunda lavagem, eu vou entrar aqui com o meu substrato. Substrato é aquela substância que eu vou jogar aqui para poder fazer uma reação de cor. E aí sim eu consegui perceber visualmente se o meu teste é positivo ou negativo. Então, o resultado, se todo esse complexo aqui se ligou, depois de colocar o substrato, eu vou ter a mudança de cor dentro do pocinho. Essa mudança aqui ela vai ser observada, pode ser quantificada também para poder determinar a quantidade de anticorpos presentes no soro do paciente. E aí nós temos então o resultado final desse teste de primeira geração. Como eu falei com vocês, o problema do teste de primeira geração era justamente aqui, ó, essa fase sólida que era muito impura, tá? Então, esse teste, ele caiu em desuso por conta dessa fase sólida ali que tornava o teste muito pouco sensível. O teste de segunda geração, ele tem esse mesmo princípio aqui, tem o mesmo formato indireto, só que ao invés de usar
essa fase sólida preparada da forma que eu contei para vocês, ele usa antígenos recombinantes, ele usa peptídeos sintéticos que são derivados lá das proteínas do HIV. Então, essa possibilidade de usar antígenos recombinantes, peptídeos sintéticos, ela vem do conhecimento de que nós temos algumas regiões antigênicas em determinadas proteínas do HIV. E essas regiões, elas são alvos preferenciais da resposta imune humoral. Então, quanto maior a quantidade dessas moléculas aqui no ensaio, mais sensível o ensaio se torna. Foi uma forma de tentar purificar essa fase sólida e tornar o ensaio mais sensível. Só que, ainda assim, né, os ensaios de segunda geração, eles são mais sensíveis, são mais específicos, porque tem uma concentração maior de proteínas ali. A janela de soroconversão também diminuiu bastante, que era de 6 a 8 semanas, agora a janela de conversão nos testes de segunda geração caiu para 28 a 30 dias. Então, diminuiu bastante a janela de soroconversão. Mas ainda assim, esse teste também não era o ideal, porque a gente só conseguia detectar anticorpos do tipo IgG. Aí, para resolver esse problema dos ensaios de segunda geração, criou-se os ensaios de terceira geração, que são aqueles que têm o formato de sanduíche. Então, os ensaios de terceira geração, eles também vão usar os antígenos recombinantes, aqueles peptídeos sintéticos que foram desenvolvidos lá para os ensaios de segunda geração, tá? Porque isso daí foi uma modificação importante, foi uma purificação ali da fase sólida. Só que a diferença do de terceira geração para o de segunda geração é que ele vai permitir a identificação simultânea de anticorpos IgG e IgM. Então, como a molécula de IgG é bivalente, ou seja, ela tem 2 sítios de ligação ao antígeno, e como a molécula de IgM é pentavalente, um dos sítios ele vai se ligar ao antígeno absorvido à fase sólida e o outro vai ficar livre para poder se ligar aos mesmos antígenos solúveis, que vão estar sob a forma de conjugado. Então, o anticorpo, se ele estiver presente lá no soro do meu paciente, ele vai ficar preso ali entre 2 antígenos. Então, vamos observar aqui no esquema, para poder ficar mais fácil de entender. Então, nós temos aqui a nossa plaquinha, o nosso poço, com a fase sólida absorvida. E aí, a gente vai colocar o soro do paciente aqui. Nós vamos incubar essa mistura. Se o soro do paciente tiver anticorpos, esses anticorpos, eles vão se ligar a essa fase sólida. Logo em seguida, a gente faz a lavagem para remover todas as moléculas que não se ligaram nessa fase sólida e nós vamos entrar com o conjugado, que aqui agora é uma mistura de antígeno e enzima. Depois de colocar o conjugado, a gente faz a incubação. Então, vocês podem ver que nesses testes, sempre que a gente adiciona uma nova substância, a gente precisa incubar durante um período de tempo para poder permitir que essa reação aconteça. Fazemos a lavagem para remover as moléculas que não se ligaram a nada e a gente entra depois da lavagem com o substrato para formação de cor. Então, a evolução, a mudança do teste de terceira geração em relação ao teste de segunda geração foi que ele permitiu a detecção de outras classes de imunoglobulina. Com essa dinâmica aqui de teste, com esse mecanismo, a gente consegue detectar qualquer classe de imunoglobulina anti-HIV. IgG, IgM, IgA, IgE, qualquer uma pode ser detectada por essa metodologia. Então, esse ensaio ele é mais sensível do que os de gerações anteriores. Além de aumentar a sensibilidade, a gente também aumentou a especificidade, porque esse conjugado aqui, olha, ele só vai se ligar
a valência livre do anticorpo que está no complexo imune. Então, ele não se liga a qualquer anticorpo do soro do paciente, ele só se liga aos anticorpos que estão aqui nesse complexo formado. Nesses ensaios de terceira geração, a janela de soroconversão ela caiu para 22 a 25 dias. E aí, por último, a gente tem os ensaios de quarta geração. O princípio do ensaio de quarta geração vai ser bem semelhante, mas agora a gente tem um teste que consegue detectar simultaneamente os anticorpos anti-HIV que estão lá no soro do paciente e consegue detectar também o antígeno P24, que é aquela proteína do HIV. Então, esse teste aqui, ele detecta anticorpos e detecta também antígeno P24. Nós vamos ter aqui também aquele formato de sanduíche, então a gente também consegue detectar todas as classes de imunoglobulinas e a gente consegue detectar também proteínas presentes no vírus. Então, se a gente for acompanhando aqui, nós temos aqui então uma fase sólida agora, que além de ser formada pelo antígeno HIV, que está aqui na fase sólida, nós temos anticorpos anti-P24, que é para poder permitir a ligação da proteína do vírus. Se ela estiver presente lá no soro do paciente, ela vai se ligar aqui nesses anticorpos anti-P24 que estão lá na fase sólida da minha placa. Então, coloquei a minha amostra, faço a incubação para poder dar o tempo para a reação ocorrer, faço a lavagem para eliminar todas aquelas moléculas que não se ligaram a nada. Em seguida, eu vou entrar com o meu conjugado aqui nessa mesma mistura, incubo novamente para esperar que essa reação ocorra. Depois da lavagem, eu vou entrar com o substrato e vou observar a mudança da coloração para detectar a presença de anticorpos ou proteínas do HIV. Quando nós falamos desses testes de quarta geração, a janela diagnóstica ela é de aproximadamente 15 dias, depende do ensaio que é utilizado, mas é aproximadamente 15 dias. Então, a gente pode ver que a janela diagnóstica ela foi diminuindo à medida que esses testes foram evoluindo, e isso é um ganho muito importante. A gente ganhou em sensibilidade, ganhou em especificidade e ganhou na diminuição da janela diagnóstica. Além dos imunoensaios de triagem do tipo ELISA, que nós acabamos de ver, outros testes que também são realizados em laboratório para identificação de infecções virais são os testes rápidos. Esses testes rápidos, eles são imunoensaios simples, que eles podem ser realizados em até 30 minutos. Então, graças ao desenvolvimento, à disponibilidade desses testes rápidos, hoje é possível fazer o diagnóstico do HIV em ambiente laboratorial, ambiente não laboratorial. Isso aí permite ampliar o acesso ao diagnóstico, tá? Existem alguns cuidados que precisam ser tomados para a implementação desses testes, que nós vamos discutir um pouquinho adiante, mas basicamente aqui não existe um único modelo de teste rápido, tá? Nós temos vários formatos. Nós temos teste rápido em formato de tira, nós temos em formato de imunocromatografia ou fluxo lateral, imunocromatografia de dupla migração, que é aquele onde a gente coloca a nossa amostra e o nosso diluente em locais diferentes do teste. Nós temos dispositivo de imunoconcentração em fase sólida. Então, tendo em vista ali que esses testes rápidos, eles foram desenvolvidos para detectar os anticorpos anti-HIV em até 30 minutos, se a gente comparar com aqueles imunoensaios demonstrados anteriormente ali, que pode levar até 4 horas por conta daqueles tempos de incubação, esses daqui, nos testes rápidos, o resultado fica pronto muito mais rápido, né?
Então, eles precisam ser otimizados para poder acelerar aquela interação entre o antígeno e o anticorpo. Então, por que aqui no teste rápido, em 30 minutos eu tenho o resultado? Porque eu uso uma concentração muito maior de antígeno, né? E eu vou utilizar aqui também complexos para detecção ali de antígeno e anticorpo com reagente que é sensível à cor. Por exemplo, um reagente sensível à cor que é muito usado é o ouro coloidal. Então, esses testes eles são ideais para poder fornecer resultado no mesmo dia em uma variedade de situações. Mas tudo isso é determinado por meio de protocolos, de legislação, não pode sair fazendo esse teste sem critério em qualquer lugar, que é o que a gente vai ver logo a seguir. Então, aqui, ó, em quais situações que pode-se utilizar testes rápidos para diagnóstico de infecções pelo HIV? Essa recomendação aqui é do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Então, é recomendado você usar os testes rápidos. Quando você tem uma rede de serviço de saúde que não tem infraestrutura laboratorial, que é localizada ali em regiões de difícil acesso, também é permitido usar esses testes rápidos em programas do Ministério da Saúde, tipo Rede Cegonha, o Programa de Saúde da Família, Consultório na Rua, né, dentre vários outros programas do Ministério da Saúde. Pode ser usado também em centros de testagem e aconselhamento, unidade de testagem móvel. A gente pode utilizar testes rápidos para segmentos populacionais flutuantes, para a população mais vulnerável, parceiros de pessoas vivendo com HIV, AIDS. Pode utilizar também em situações de acidentes biológicos ocupacionais. No caso de gestantes, pessoal, aceita-se a utilização de teste rápido para as gestantes que não foram testadas durante o pré-natal ou se a idade gestacional não vai assegurar o recebimento do resultado do teste antes do parto, tá? Então, nessas situações, a gestante pode fazer o teste rápido. A parturiente, a puérpera que não foi testada no pré-natal, também pode ser feito o teste rápido, tá? Situação de aborto espontâneo, laboratório que realiza rotinas pequenas. O que é uma rotina pequena? Que faz ali até 5 testes para diagnóstico da infecção pelo HIV por dia. Pode usar também para pessoas em situação de violência sexual para poder prevenir as DSTs, a AIDS, né? Pode utilizar também em pacientes que estão sendo atendidos em pronto-socorro e algumas outras situações especiais que vão ser definidas pelo Ministério da Saúde, né? Então, nessas situações aí é recomendado utilizar testes rápidos. Fugiu disso daí, o recomendado é utilizar o teste laboratorial e aguardar o tempo adequado pelo resultado. Por que o Ministério da Saúde não libera para se fazer diagnóstico de HIV única e exclusivamente pelos testes rápidos? Por que ele limita a utilização dos testes rápidos naquelas situações apresentadas? A gente precisa ter alguns cuidados quando a gente trabalha com teste rápido. Eu peguei aqui 2 imagens na internet só para poder explicar, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Esses testes aqui são testes para diagnóstico do coronavírus, mas o princípio da explicação aqui vale para o diagnóstico do HIV também. Esses 2 testezinhos aqui, eles são do mesmo paciente. É o mesmo paciente que fez o teste no mesmo dia, só que em um deles a amostra biológica que eu usei foi soro e no outro a amostra biológica utilizada foi sangue total. Esse tracinho aqui em cima que vocês estão vendo é o tracinho de controle, serve para falar para a gente que esse teste está funcionando. E o positivo do teste, ele aparece na região dessa letra T aqui. Se vocês observarem nesse sabonetinho aqui, tem um tracinho bem fraquinho aqui na região dessa letra T, porque esse paciente é um positivo fraco. E
Nesse teste de cá, que foi realizado com sangue total, a gente não consegue visualizar o positivo fraco, porque a gente tem essa sombra vermelha aqui que encobre o fundo do teste, e aí com isso a gente não consegue visualizar o positivo fraco. Quando a gente faz testes dentro do ambiente de um laboratório, a gente coleta o sangue do paciente e a gente processa a amostra biológica, a gente separa o soro, separa o plasma, para quando a gente vai fazer esses testes, a gente está trabalhando com uma amostra mais limpa, né? Quando esses testes são realizados fora do ambiente laboratorial, normalmente utiliza-se o sangue total, porque você não tem aonde processar aquela amostra, centrifugar, descartar adequadamente todo o material utilizado. Então, normalmente os testes são feitos com sangue total. E aí, esse paciente aqui, se ele for um positivo fraco, esse positivo fraco não vai ser detectado quando ele é testado com o sangue total. Então, precisa ter muito cuidado quando você libera um resultado fora do ambiente laboratorial, realizado ali com sangue total, né? Você corre o risco de ter pacientes que estão positivos e você está liberando aquele paciente como um resultado negativo, porque não foi possível visualizar no teste. Um outro problema a gente pode ver nessa outra imagem aqui. Aqui nós temos de novo o mesmo paciente. Nos dois testes aqui, nós utilizamos o soro, ou seja, a mesma amostra biológica, só que esses testes eles são de marcas diferentes, então são fabricantes diferentes. Aí, olha só, o teste de um fabricante, ele deu positivo, IgG e IgM, e o teste do outro fabricante, ele deu negativo. Então, isso aqui são problemas que aparecem diariamente na rotina laboratorial e quando você está trabalhando ali com um grande volume de amostras, quando você faz controle interno, você faz controle externo da qualidade, você testa esse material que você está utilizando o tempo todo, você rastreia esses kits e você consegue identificar esse tipo de problema aqui. Enquanto que quando esses testes são realizados em postos de saúde, fora do ambiente laboratorial, corre-se o risco de não rastrear esse tipo de problema e liberar resultados falso negativos. Além do problema dos resultados falso negativos, nós também temos que lidar com a questão dos resultados falso positivos, né? Pode ocorrer resultado falso positivo. Os testes rápidos, os imunoensaios, eles são sensíveis, são específicos, mas não elimina a ocorrência de resultados falsos positivos. Então, é por isso que foram desenvolvidos os testes complementares, tá? Esses testes complementares, eles podem usar diferentes formatos, diferentes princípios. A gente tem o Western blot, o imunoblot, antigamente usava a imunofluorescência indireta, ela foi muito usada durante a primeira década lá da epidemia de HIV, mas hoje a imunofluorescência indireta ela foi substituída pelo Western blot e pelo imunoblot também. Então, esses ensaios complementares, eu não vou entrar muito em detalhe não, mas eles envolvem o uso de tiras de membrana que tem, essas tiras aqui, elas têm proteínas que são proteínas nativas do vírus HIV. E aí, elas vão ficar separadinhas por eletroforese. Essas tiras, elas também podem ter algumas proteínas recombinantes, podem ter peptídeos sintéticos, tem algumas que elas são fabricadas dessa forma. Elas vão ser incubadas, então, em amostras de soro ou de plasma que você está querendo testar. E aí, se tiver anticorpo presente lá na amostra, eles vão se ligar às proteínas da tira, né, de Western blot, de imunoblot, para que a gente possa detectar. Então, quando os anticorpos encontram um local para se ligar, aí a gente vem com o conjugado se liga, com o substrato para poder dar a reação de cor. Então, nós temos o aparecimento daquelas tiras, aquelas bandas coloridas, aonde teve reatividade. Agora, esse teste de Western blot, imunoblot, existe um padrão para você liberar isso aqui como positivo. Se aparecer uma única banda
reativa, você ainda não libera como positivo, não. A recomendação é, no mínimo, 2 a 3 bandas para poder você liberar como positivo. E tem que ser em bandas específicas, né? Lá da P24, GP41, GP120, GP160, tem que ser aquelas proteínas, aquelas glicoproteínas específicas ali para a gente considerar que o teste é positivo. Esses ensaios complementares, a maioria deles só consegue detectar imunoglobulina G. Então, eles não são recomendados para poder confirmar a presença de anticorpos IgM, tá? Ou a presença também daquele antígeno P24. Para isso daí eles não servem, porque eles só conseguem detectar a presença de anticorpos do tipo IgG. Além dos métodos que a gente viu até agora, a gente também pode fazer a detecção do HIV através de métodos de detecção direta, que são aqueles testes moleculares. Eu vou detectar diretamente componentes do vírus, o antígeno P24, o RNA ou o DNA proviral. Então, é muito importante esses testes moleculares em algumas situações onde aquela detecção dos anticorpos não é possível. Que situações são essas? A gente tem a infecção aguda, né? Nós vimos que mais de 95% dos pacientes já estão na fase crônica, e daí é possível você identificar anticorpos. Mas 5% dos pacientes ainda estão na fase aguda. E aí, nessas situações, a gente vai conseguir detectar o vírus só através dos testes moleculares. Esses testes, eles também são muito úteis para a gente usar em crianças que têm menos de 18 meses, que a resposta imunológica não está bem desenvolvida ainda nessas crianças. Então, para elas, a detecção através dos testes moleculares vai ser muito mais eficiente. Uma outra situação que é muito utilizada também, testes moleculares para a detecção do vírus HIV, na triagem dos doadores de sangue, para poder aumentar a segurança ali das bolsas de sangue e dos hemoderivados. Então, para bolsas de sangue, a gente sempre faz um teste molecular para a detecção direta do vírus HIV. Aí a gente estava falando da infecção aguda, né? Mas por que fazer o diagnóstico do HIV na fase aguda? Por que não deixar a guarda durante um período de tempo? Quando chegar na fase crônica, a gente faz o diagnóstico. A gente precisa ter em mente que a maior parte dos indivíduos que está com infecção aguda tem uma carga viral elevadíssima. Então, essa fase aguda é a fase de maior risco de transmissão da infecção para os parceiros, né, para outras pessoas. Então, é muito importante que a gente consiga fazer o diagnóstico na fase aguda para evitar a contaminação, a transmissão da infecção para outros indivíduos. Um outro ponto muito importante para a gente estudar é a compreensão do tempo de curso da viremia e da soroconversão durante a infecção pelo vírus HIV. Por que eu preciso entender isso daí? Para a gente conseguir aperfeiçoar aqueles fluxogramas de diagnóstico. Então, a gente teve um trabalho realizado por FIB e colaboradores lá no ano de 2003, e eles propuseram um sistema de estagiamento laboratorial da infecção recente pelo HIV. Então, eles fizeram projeções de duração de cada estágio, isso daí com base ali no padrão de reatividade dos ensaios, dos diferentes ensaios, para poder conseguir estagiar a infecção pelo vírus HIV. Eles observaram, então, que os diferentes ensaios laboratoriais, a reatividade dos ensaios, ela progride de forma sequencial. Então, cada aparecimento de um novo marcador na circulação, ele pode ser atribuído a um novo estágio da infecção. Então, dessa forma, eles definiram 6 estágios e aí cada um tem um padrão único de reatividade para poder diferenciar um do outro aqui. Então, com esse sistema, depois que eles classificaram essas fases aqui, isso facilitou o entendimento de qual teste
qual fluxograma vai ser o mais indicado para poder fazer o diagnóstico da infecção pelo HIV nas mais diferentes situações, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, eu tenho o estágio 0, que é a fase eclipse, que a gente já discutiu, né? A fase eclipse, ela é caracterizada pela ausência de marcadores virais lá nas amostras de sangue. É aquele período que tem uma duração média ali de 10 dias, desde o momento da infecção até o momento que eu consigo fazer a detecção do RNA viral. Se vocês observarem nesse gráfico aqui, olha, não significa que eu não tenho RNA viral. Eu tenho um momento aqui dentro da fase eclipse que lá no meu paciente eu já tenho RNA viral, só que ainda não é possível detectar por meio de testes, né? Então, eles determinaram aqui que com os testes atualmente disponíveis, a fase eclipse ela está em torno de 10 dias. Antes de 10 dias, ainda que eu tenha RNA viral circulando na corrente sanguínea do meu paciente, eu não consigo detectar através dos testes que estão disponíveis. Depois da fase eclipse, que é a fase 0, a gente tem o primeiro estágio. Esse primeiro estágio aqui é aquele no qual o RNA viral consegue ser consistentemente detectado nas amostras de sangue. Só que não tem nenhum outro teste laboratorial que é positivo. Então, esse estágio 1, a duração dele é de mais ou menos 5 dias. Então, nos 5 dias seguintes aqui, a única coisa que eu consigo detectar é o RNA viral. Se eu só consigo detectar RNA viral, o teste que vai dar positivo para mim é teste molecular. Não adianta fazer imunoensaio, não adianta fazer teste rápido. Depois do estágio 1, a gente entra no segundo estágio, que é aquele que os testes para o RNA viral, eles continuam dando positivos, mas agora a gente também tem os testes para o antígeno P24, que vão começar a dar positivos. Onde que a gente pesquisa antígeno P24? Lá nos imunoensaios de quarta geração. Então, a partir aqui do segundo estágio, eu já posso usar imunoensaio de quarta geração. Imunoensaio de terceira geração não vai dar positivo ainda. Teste rápido não vai dar positivo ainda. Mas teste molecular e imunoensaio de quarta geração na fase 2 vai me dar um resultado satisfatório. Eu vou conseguir identificar a infecção viral. Então, esse segundo estágio, ele também tem uma duração de mais ou menos 5 dias e ele é seguido pelo terceiro estágio. No terceiro estágio, a gente tem, então, a possibilidade de detectar RNA, antígeno P24, e a gente também pode utilizar os imunoensaios de terceira geração. Isso significa que no terceiro estágio a gente já tem anticorpos IgM, né? Que são aqueles que são os primeiros a aparecerem. Então, no terceiro estágio, eu posso utilizar imunoensaios de terceira geração, porque os imunoensaios de terceira geração são capazes de detectar anticorpos IgM. No estágio 4, aí nós já temos aqui um padrão que a gente fala que é um padrão indeterminado, tá? Por que que no estágio 4 a gente fala que tem um padrão indeterminado? Até o estágio 3, se a gente fizesse o Western blot ele ia dar um resultado negativo. A partir do estágio 4, pode ser que o Western blot comece a dar positivo. Só começam a aparecer algumas bandas positivas, só que ainda não é suficiente pelos critérios do Ministério da Saúde para você considerar que aquele resultado do Western blot está positivo. Então, nessa quarta fase aqui, nesse quarto estágio, o Western blot ele ainda vai apresentar resultado indeterminado, ora positivo, ora negativo. E aí se vão mais 5 dias de duração, 5, 6 dias. Aí, por último, penúltimo aqui, no estágio 5, nós temos agora um padrão positivo de Western blot. Todos os testes descritos anteriormente continuam dando positivo, tá? E aí nós temos aqui também o Western blot positivo.
exceto na proteína P31. Essa proteína P31, lá do Western blot, ela só vai dar positivo quando o paciente entrar lá no estágio 6. Esse quinto estágio, pessoal, ele é o estágio mais longo. O tempo médio até o aparecimento dessa P31, ele é de quase 70 dias, 69 a 70 dias para aparecer essa proteína aqui. Então, esse quinto estágio aqui é o mais longo de todos, tá? Então, no sexto estágio, a gente tem aqui, finalmente, o aparecimento dessa banda P31 lá nos resultados do Western blot. Nesse estagiamento que foi proposto por Phoebe, o sexto estágio, ele não tem uma definição aqui de quando que ele termina, não, tá? A duração aqui não é definida, não. E outro ponto importante, pessoal, que esse estagiamento aqui, ele é para a fase aguda da infecção, é para facilitar a utilização desses testes durante a fase aguda, tá? Então, a gente pode ver por esse trabalho que eles fizeram que a infecção recente ela tem uma duração ali de 120 até 180 dias depois do momento que ocorreu a infecção. Outro ponto importante é que quando eles fizeram esse estudo lá em 2003, eles não incluíram os testes de quarta geração e os testes rápidos, tá? Então, nós temos outros trabalhos que já falaram que os testes de quarta geração, eles detectam amostras do estágio 2 ou 3, dependendo do fabricante do teste, e os testes rápidos de terceira geração, eles podem detectar amostras também no estágio 2, 3 ou 4, depende do fabricante. Mas isso daí já são estudos de outros pesquisadores. E outra observação importante também, que esse estagiamento da infecção, ele foi realizado utilizando amostras de sangue do paciente, tá? Então, aqueles testes que utilizam fluido oral, a gente não consegue determinar em qual estágio dessa classificação de Phoebe ele se encaixa, não, porque não foi feita nenhuma comparação entre os testes que usam fluido oral e os testes que realizam sangue. Então, esse modelo, pessoal, ele foi muito importante para a gente poder fazer estimativa dos períodos de janela diagnóstica dos diferentes testes laboratoriais, só que ele tem algumas limitações. A primeira das limitações é a dependência de se atribuir um determinado estágio à sensibilidade do ensaio. A gente sabe que a sensibilidade dos ensaios depende do fabricante. Então, pode ser que determinados ensaios, eles classifiquem a infecção em estágios diferentes. A segunda limitação desse estagiamento é com relação aos pacientes. Os pacientes, normalmente, eles se apresentam para o diagnóstico depois da soroconversão. Essa fase aguda, a fase da infecção recente, ela é muito curta, né? Então, principalmente ali entre os estágios 1 a 4, que vai pulando de 5 em 5 dias, né? Então, tem uma limitação muito grande do uso desse estagiamento. A terceira limitação é que nós temos que lembrar que nós temos indivíduos nos quais a soroconversão ela tem curso prolongado. Então, nesses indivíduos, a soroconversão pode durar entre 3, 6 meses, tá? Tem que lembrar desses indivíduos, então. A quarta limitação do estagiamento é que todos os dados que a gente tem até agora, eles foram obtidos de pacientes que foram doadores de plasma. Esses pacientes, eles se apresentaram voluntariamente para doação. Então, a gente pressupõe que são indivíduos que estão infectados, mas que eles estão com sintomas mais brandos, né? Então, pacientes que eles têm uma sintomatologia mais pronunciada, eles podem ter níveis mais elevados de viremia, e aí, com isso, a soroconversão ela vai ter um ritmo diferente de progressão, se comparar com esses pacientes que doaram plasma. E, por último, a última limitação é com relação à utilização nesse estudo de ensaios sorológicos que foram desenvolvidos só com proteínas do HIV tipo 1, subtipo B. E aí, como a gente viu lá no início, a gente tem várias sequências, né, entre os diferentes subtipos de HIV,
Então, pode ser que o reconhecimento das proteínas por anticorpos infectados por outro subtipo vai dar um estagiamento diferente. Então, tendo em mente essas limitações aí, esse sistema, ele ajuda a gente a ter uma referência ali para saber quanto tempo esperar até que os marcadores virais se tornem positivos durante a infecção pelo vírus HIV. Para finalizar, a gente precisa ter em mente que o diagnóstico da infecção pelo HIV ele é suscetível a falhas e erros. Então, além da questão do período da janela diagnóstica, que foi muito discutido, nós temos outras causas de falhas também que podem acontecer quando a gente faz o diagnóstico da infecção pelo HIV. Então, nós temos, por exemplo, infecções agudas que podem ser causadas por cepas com variações genéticas que ainda não são detectadas pelos testes em uso corrente. Então, nós vimos que é um vírus que sofre muita mutação, né? Os testes laboratoriais, eles estão constantemente sendo aprimorados para que eles consigam detectar todas as variações genéticas. Só que pode acontecer de ter alguma variação genética circulante que os testes disponíveis ainda não são capazes de diagnosticar. Daí a importância da comunidade científica trabalhar em conjunto com as indústrias para poder desenvolver testes mais sensíveis, mais específicos, para conseguir fazer essa identificação, né? Outra causa de erro é a questão dos indivíduos imunossilenciosos. São aqueles indivíduos que têm níveis baixos ou até mesmo ausência de anticorpos específicos. E aí eles não são detectados nos testes sorológicos. Então, a gente tem, tirando assim, indivíduos que têm outras causas de imunodeficiência, esses indivíduos imunossilenciosos são raros, tá? Se a gente pensar no contexto da saúde coletiva, esse tipo de falha é desprezível, mas a gente não pode deixar de saber que podem existir indivíduos imunossilenciosos, tá? Outra exceção, né, outro ponto de falha, de erro, são aqueles indivíduos que cursam a infecção sem viremia, ou ainda com a viremia muito baixa, que são aqueles que a gente discutiu lá no início e nós denominamos de controladores de elite, tá? Então, esses indivíduos, eles não podem ser detectados pelos testes moleculares. Então, só que os controladores de elite, eles têm a resposta imune humoral intacta, tá? Eles não oferecem risco de não ser detectados se a gente fizer testes sorológicos. Então, não se esqueçam daquela situação. O teste sorológico deu positivo, fez o teste molecular ele deu negativo, lembrem-se dos indivíduos controladores de elite e faça a solicitação do Western blot para poder tentar identificar se é um desses indivíduos. E aí, por último, nós temos a questão dos erros de execução dos testes laboratoriais, aqueles erros de origem humana, de origem operacional, que nós já discutimos amplamente. Então, nesse ponto aí, a questão de adoção de boas práticas laboratoriais, realização de controle interno, controle externo, rastreabilidade, para poder minimizar os erros e melhorar a qualidade dos ensaios liberados. Bom, pessoal, com relação ao diagnóstico de infecção pelo vírus HIV, era isso que eu tinha para colocar para vocês. Espero que vocês consigam extrapolar muito do que foi colocado nessa aula para diagnóstico de outras infecções virais e consigam perceber quais são os pontos importantes para você direcionar o olhar durante a solicitação de um exame e a interpretação de um resultado. Um grande abraço e até a próxima!